Qual a frequência ideal de execução de simulados para quem está se preparando para a prova do Enem? Será que um simulado por semana é exagero? Ou um simulado por mês? Ou um a cada 3 meses? Qual é a frequência ideal? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou estar respondendo essa pergunta para vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para mais um vídeo de orientações educacionais. E logicamente galera, que simulado, para você que está se preparando para o Enem, é um tema super relevante e que muito te interessa. Então você tem que ficar comigo nesse vídeo até o final para pegar todas as dicas. Antes de eu chegar no ponto principal do vídeo, que é responder a frequência ideal de simulados, eu preciso primeiro contextualizar e falar para vocês da importância dos simulados. Aliás, eu quero acreditar que você sabe de verdade a real importância que os simulados têm na sua preparação. Não adianta você gastar horas e horas de estudos, plantões de tira-dúvida, fazendo várias coisas técnicas de estudo se você não faz simulados. Até aquele aluno que tem muito conhecimento, que tem muita facilidade para aprender, se ele não fizer simulados, ele vai se atrapalhar na hora da prova. Eu falo isso para vocês, galera, porque eu tenho muita experiência na prática. Já são quase 20 anos acompanhando alunos. E ao longo de todo esse período, já tive alunos que ali tinham muita dificuldade, alunos medianos, alunos muito bons. E independente do nível de conhecimento do aluno, até o aluno mais top, aquele que tem muita facilidade em aprender, é o aluno que, se ele não treinar de verdade, ele se atrapalha ali na hora da prova. Mas professor, por quê? Se o cara tem muito conhecimento assim, ele vai conseguir desenvolver a prova de boa. A questão não é só desenvolver a prova. Quando você fala de uma prova como o Enem, por exemplo, todos vocês sabem, já cansei de falar isso aqui no canal, um dos maiores desafios é a questão do tempo. Então, se a pessoa ela não treinou no time do Enem, ela não vai saber administrar o tempo, mesmo que seja um aluno muito bom. Aí vai ser aquela situação que ele vai olhar, o fiscal diz, ó, tá faltando meia hora para terminar. E o cara ainda tá na metade da prova, ele vai ter que sair chutando um monte de questões. Inclusive, muitas dessas que pro nível de proficiência dele, eram questões fáceis. E aí o resultado? A nota do cara vai lá para baixo. Não adianta ser um aluno bom se ele não treinou simulados. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, presta atenção. Professor, eu não sou um aluno bom. Eu não nasci com esse dom extremo da inteligência. Eu até ali que aprendo, professor, mas na base de muito esforço e muita ralação. Tá, esse é o teu caso? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi vários alunos que usaram a seguinte estratégia. Cara, se o aluno bom, o aluno lá que tem aquele conhecimento sobrenatural, ele não faz tanto simulado, ou ele não precisa se esforçar tanto, eu acho que o meu diferencial perante ele vai ser na execução de simulados. Ninguém vai fazer mais simulados com qualidade do que eu. Esse vai ser o meu diferencial que eu vou chegar lá na hora da prova, vai ser a minha arma de luta, quantidade de simulados. Eu vou saber administrar melhor o tempo de prova, eu vou saber chutar as questões certas para chutar, eu vou saber a sequência de prova. Então, se você é um aluno que ali se julga no nível intermediário, tem ali algumas dificuldades em alguns conteúdos e precisa ralar muito para aprender, o seu diferencial, a sua arma na hora do vestibular tem que ser confecção de simulados. Sintomas clássicos de alunos que não fazem simulado. Durante a prova, é aquele aluno que se atrapalha com o tempo. Então, se você tem esse problema de se atrapalhar com o tempo, porque talvez você não esteja fazendo um número de simulados, uma quantidade, uma frequência de simulados adequada. Ah, professor, mas o tempo na prova do Enem é um problema para todo mundo. Eu, em particular, discordo disso, porque o tempo da prova é o mesmo para todo mundo. Então, se é o mesmo, eu não vejo isso como um problema. Seria um problema se um aluno tivesse mais tempo ou tivesse menos tempo, aí beleza. Mas todo mundo tem o mesmo tempo de prova, tá? Desconsiderando casos especiais lá.
que tem no edital. Mas todo mundo tem o mesmo tempo de prova. Então, se todo mundo tem o mesmo tempo de prova, se eu estou mais bem preparado, eu consigo administrar melhor o tempo para mim não vai ser um problema, tá? Então esse é o meu ponto de vista. Se você se atrapalha com o tempo, sintoma de que não está fazendo um número ideal de simulados. Você é daqueles alunos que chuta em sequência? Chuta várias e várias questões porque não deu tempo de fazer a prova como consequência do primeiro erro? Talvez esteja faltando simulados. Você não sabe a sequência de área do conhecimento que você vai fazer? Você se atrapalha com isso? Está faltando estratégia de prova. Estratégia você começa a fazer como? Executando os simulados. Então, galera, eu acho que eu já deixei bem claro para vocês da importância extrema do simulado na preparação de um vestibulando. Vestibulando que não faz simulados, por melhor aluno que seja, ele dificilmente vai conseguir se dar bem numa prova, ainda mais uma prova que tem tempo apertado como o Enem. Beleza? Tranquilo até aí? Então, uma vez que eu vou partir do princípio que eu te convenci de que simulado é importante, qual é a frequência ideal? Professor, então se você está falando desse jeito aí, eu vou pensar então que simulado quanto mais melhor, professor. Então, se simulado quanto mais melhor, eu vou fazer toda semana. Peraí. Eu tô falando de Enem, vou falar de Enem, que é uma prova nível Brasil. São duas provas grandes, né? Primeiro dia, segundo dia, e você vai fazer um por semana. Tipo, você vai fazer uma prova no domingo, outra na segunda, ou uma prova no sábado, outra no domingo, e no outro final de semana vai fazer a mesma coisa? Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Qual é o momento da semana que você vai ter para fazer a correção analítica desse simulado? Para ver quais foram os erros que você cometeu em termos de conteúdo e quais foram os erros que você cometeu em termos de execução. Porque se for só para fazer por fazer, gente, dá para fazer 2 simulados do Enem por semana. Se é só para fazer, né, professor? É só sentar na cadeira, vou lá e fazer o simulado. Realmente. Quem faz simulados com uma frequência muito alta, certamente está fazendo de qualquer jeito, galera. Porque fazer o simulado da forma correta implica em você fazer tudo, o mais igual possível no dia da prova. Para vocês terem uma ideia, eu oriento os meus alunos até com relação às refeições que eles fazem intra-prova. Professor, isso é frescura, isso é exagero. Não, estudante profissional. O estudante profissional se diferencia do estudante amador pelos pequenos detalhes. Então o aluno ele já está num nível tal de desenvolvimento de simulado que para ele pensar no que ele vai comer na sequência de prova, tudo isso aí, gente, é perfil de aluno profissional. E você precisa ser um estudante profissional para você conseguir se diferenciar dos demais candidatos e alcançar o teu objetivo. Então, galera, um simulado por semana, 2 simulados por semana, não tem condições. Uma prova como o Enem, que você tem que fazer toda aquela correção analítica e depois fazer a tua análise de execução. Vejam que eu estou dividindo a correção do Enem em 2 partes. Correção das questões propriamente ditas, ali para você avaliar os teus erros, teus acertos, colocar tudo no caderninho do erro. Eu já falei aqui no canal, já expliquei como é que funciona isso. E o segundo é tua execução. O que foi boa na tua execução? Professor, achei legal a minha execução porque eu fiz um pouquinho de natureza, depois eu fui para matemática e voltei para a natureza, consegui imprimir um ritmo bom de prova e aí no final eu só chutei as que realmente eu não sabia. Só que aí, professor, eu vi que no primeiro dia, por exemplo, eu me atrapalhei em linguagens, aí deixei pouco tempo para humanas. Opa, então isso aí é um erro, você já vai pensar na solução desse erro para o próximo simulado. Se você fizer isso tudo no intervalo de uma semana, você não estuda mais nada. Você só vai fazer simulado. E obviamente que só fazer simulado não vai te trazer resultado. Você precisa conciliar isso com os estudos das matérias, tá? E quando eu falo em simulado para o Enem, por que um simulado por semana não é legal? Porque certamente você vai fazer um sábado e um domingo. A prova do Enem é domingo e no outro domingo. Professor, mas não tem diferença. Claro que tem. Se você faz um simulado no sábado e outro no domingo, você acha que no domingo você vai estar plenamente descansado e o teu desempenho vai ser o mesmo do que se você tivesse uma semana de intervalo entre os simulados? Pois é,
Você não está fazendo igual à prova. Quando eu falo execução de simulados perfeita, gente, é fazer igual, tudo igual, idêntico, tal qual. A única diferença, do simulado para o dia da prova é que o simulado você vai fazer na tua casa, o dia da prova tu vai fazer numa escola. Só isso que tem que ser diferente. O resto tem que ser tudo absolutamente igual. Já percebi que os alunos, quando chegam nesse nível de perfeição de execução de simulados, muitos deles nem ficam nervosos já durante a prova, galera, porque já foi tão treinado de forma tão exaustiva, que o cara senta lá para fazer o Enem, parece que ele está fazendo um simulado, porque ele já treinou tanto aquilo ali, que é algo que ele não fica tão nervoso quanto o aluno que não treinou. Professor, tá, então um simulado por semana é muito, tá? Qual que é a frequência ideal, professor? Um simulado por mês? Ou um simulado a cada 3 meses? Bom, aqui eu vou deixar 2 sugestões para vocês. Aí vejam qual que vocês se sentem mais confortáveis. Porque fazendo um simulado do jeito que eu estou orientando, ou seja, tal qual a prova, no mesmo horário da prova, tudo igual, você vai ficar cansado. Vai cansar. Todo mundo sabe que a prova do Enem cansa. E como você vai fazer igual o dia do Enem, você vai ficar cansado. Sugestão número 1. Faça um domingo, primeiro dia. No domingo seguinte, o segundo dia. Dê um intervalo de uma semana, ou seja, primeiro domingo você fez uma prova, certo? Segundo domingo você fez outra prova. Terceiro domingo é um dia de descanso ou sem o simulado. Aí você vem e recomeça. Então, na quarta semana, você vai recomeçar um novo simulado, beleza? Então, vocês perceberam que nessa primeira sugestão tem um intervalo de uma semana entre uma execução de um simulado e outro. Se você achar que ficou puxado assim, ficou muito cansativo, você pode aumentar esse intervalo para 2 semanas. E assim que você se sentir confortável, reduz esse intervalo para 1 semana. Sacaram? Essas são as 2 sugestões. Então, repetindo para quem não pegou, primeira sugestão. Primeiro domingo faz o simulado, segundo domingo faz o segundo dia, o segundo simulado. Um domingo de descanso e aí depois recomeça. Segunda sugestão, se ficar muito pesado o primeiro jeito, faz simulado num domingo, simulado no outro domingo. Em sequência, tá? Não vai dar um intervalo aí não. Começou um simulado, tem que fazer o outro no domingo seguinte. Deu um intervalo de 2 domingos, e aí no quinto domingo você vai e recomeça novamente o processo, tá? E para você que se sentiu mais confortável dando esse intervalo de 2 semanas, eu sugiro que assim que você conseguir, tente reduzir esse intervalo para 1 semana. Porque assim você vai estar mantendo uma frequência legal de simulados, você vai ter um intervalo de tempo razoável para analisar os teus erros na prova e analisar a tua execução. É recomendado simulado para quem é iniciante, para quem não tem base? Galera, para quem é zerado de base, nesse primeiro momento eu não recomendo ainda simulado. Porque como é que você vai fazer simulado se você ainda não tem conhecimento para ser avaliado? Então, primeiro adquire alguma base, você não precisa estar preparado para a prova para fazer simulado não, mas alguma base você tem que ter. Então adquire uma base e aí depois você pensa em execução de simulado. Porque lembrem-se que um simulado ele tem 2 finalidades básicas. A primeira é de avaliação, realmente avaliar como é que está o teu desempenho, e se você não tem base nenhuma, claro, você não vai conseguir cumprir esse primeiro pilar. E o segundo, que eu acho que é muito importante, pouca gente dá importância, é a administração do tempo. Essas são as 2 principais funções de um simulado, beleza? Então, essas eram as minhas orientações para vocês e sugestões com relação ao simulado. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é a frequência que vocês fazem simulados. Considerando a prova do Enem, né? Todo mundo faz o Enem, porque eu sei que cada um mora em uma cidade diferente, aí vão ter algumas divergências com relação à prova local. Mas vamos falar de Enem. Qual é a tua frequência de simulados? Deixa para mim aqui nos comentários como que você faz, qual é a divisão que você executa. Enfim, eu vou adorar escutar a sua opinião, tá? Lembrando, gente, que tudo na educação é um pouco subjetivo. O que eu estou falando para vocês é a minha opinião, é o que funciona e o que eu uso com os meus alunos, tá? Mas claro que existem pessoas são individualizadas, né? Cada um tem a sua individualidade
e isso precisa ser respeitado, beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo, porque você sabe que o conteúdo foi de qualidade sempre, galera. Eu vou trazer para vocês aqui conteúdo de excelente qualidade. Deixem também aqui nos comentários quais são os temas que vocês querem que eu aborde nos próximos vídeos. Eu estou vendo que vocês gostam tanto desses vídeos de caráter de orientação educacional. Tem videoaula bastante aqui no canal, tá? As videoaulas não vão parar, galera, jamais vão parar, tá? Mas tem muita coisa já aqui no canal. Resoluções de Enem, tem desde o Enem de 2018 até o Enem mais recente, então é só você maratonar, beleza? Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, galera. Valeu!